Salve, camaradas! Agora sim, valendo, o primeiro vídeo de leitura do canal Núcleo de Estudos Marxistas Sócrates Brasileiro. Hoje a leitura vai ser do texto do Albert Einstein, Por que Socialismo? É um texto que ele faz para uma revista marxista estadunidense, lançada em maio de 1949, e que ele conta o porquê que ele se tornou ou entende que o tipo, né, de sociedade que é a sociedade socialista, porque que não entende que ela é o melhor modelo para a humanidade. E eu vou deixar o João fazer então suas considerações sobre o texto, depois eu acrescento algumas coisas, e aí a gente faz isso. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ter tanto o PDF quanto o texto direto no marxist.org. Nós vamos tentar trazer o máximo de textos possíveis que a gente encontre em PDF, porque a gente quer democratizar o acesso à informação e a essas leituras, para não ter que ficar comprando livros toda hora, até porque a gente também não pode ficar gastando tanto com livro, né, João? É difícil. Mas que a gente faça esse caminho dessa forma para que a gente democratize esse conteúdo, esse conhecimento. Então, passo a palavra para o meu camarada João, para que ele faça suas primeiras impressões e o que ele pôde extrair do texto, e depois eu retomo e faço uma amarrado final aí. Salve, rapaziada. Antes de começar, vou sugerir pra quem não viu o vídeo de apresentação do canal, se você não leu o texto, que a gente recomenda fortemente que você leia o texto antes de ver o vídeo, e aí, pô, abre o texto, dá uma lida, ou se quiser acompanhar, a gente não vai seguir uns comentários lineares, né? Mas é bom que você já vai se habituando. E vamos começar. Eu fiz umas anotações e as minhas anotações estão aí na linha cronológica do texto, porque às vezes eu anoto assim mesmo. Mas assim, coisas que eu queria ressaltar sobre esse texto, né? É interessante a gente começar a falar justamente por esse texto, porque a gente sai de um clichê, né? A gente vai falar de socialismo ou de marxismo ou de marxismos, e a gente pega textos de caras que estão falando aí, que já tem alguns jargões, que já tem alguns conceitos pré-definidos, né? E esse texto do Einstein, que é um cara da física, que no texto mesmo ele compara a economia com a astronomia, né? Que Exato. é sensacional. Que ele é um cara de fora, e ele começa o texto dizendo isso, né? E ele começa fazendo uma pergunta, falou, pô, é necessário um cara que não é da área da economia ter que falar sobre socialismo, ter que falar sobre economia? É necessário sim, pô. E aí ele começa o texto dizendo isso, né? Porque justamente sendo a pessoa que tá fora ali do know-how dos assuntos econômicos, ele pode ser uma pessoa que tenha mais abrangência para discutir, né? E é interessante porque justamente isso, como o Roberto já falou, acho que no outro vídeo que, pô, existe um apagamento aí da associação do Einstein com o socialismo, né? Proposital, claramente, né? De tentar separar uma das mentes mais brilhantes aí do século XX de um pensamento que tinham muito medo justamente nessa época de se tornar hegemônico. Né? Lembrar que é um texto de 1949, né? 4 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, o começo aí do atiçamento da Guerra Fria, que vai perdurar aí até o final do século XX. É, e assim, o Einstein fala claramente no texto sobre as previsões dele
pro futuro, né? Ele fala, pô, a gente acabou de terminar uma guerra e tá na iminência de começar outra e com muito potencial de acabar com a humanidade, né? E esse é um grande medo, e isso mostra um lado muito, muito humano e muito preocupado com a sociedade, com a Constantino, né? Isso já diz muito dele ser socialista, né? É muito foda isso. Mas vamos lá. Um ponto que eu acho muito, muito bom e muito válido é ele comparar, do ponto de vista científico mesmo, astronomia com economia, né? E dizer, pô, existem diferenças metodológicas, claro, mas a grande questão é porque a astronomia, ela parte de princípios objetivos, que é a natureza, e a natureza é ordenada, ela tem princípios objetivos, assim. Se você tem se você tem os meios para que uma coisa na natureza aconteça, né? Todas as condições, na verdade, essa é a palavra. Se você tem as condições necessárias para que uma coisa aconteça, ela vai acontecer. Não tem nenhuma variável, né? Não tem nenhuma mudança. E isso ele dá a entender, né, que a astronomia, e pro Einstein, claro que né? É muito mais fácil do que a entender a economia nesse sentido, né? Primeiro porque ele tá vendo ele tá levando a discussão sobre socialismo para uma discussão econômica, que a gente pode ver sobre um viés político também, né? Mas ele fala isso mais na frente. E aí a diferença metodológica, né, epistemológica, científica, ele usa essa palavra, né, de epistemologia, a diferença é que a astronomia vai seguir ali os seus pontos determinados, mas a economia, ela é dificultada porque ela depende de condições e fatores externos e variáveis que vão dificultar essa compreensão. E aí, em qual sentido? Ele usa uma explicação, que é uma explicação muito boa, que ele diz o seguinte: por que todos esses fatores todos esses fatores fora da economia, né, vão influenciar na economia? E aí o caminho que ele percorre é dizer que, assim, o período civilizado, que é o período que a gente vive, né, como ser humano, tem pouquíssimo tempo e tá engatinhando na história do mundo e na história da humanidade. É claramente a visão de um cara que estudou ciências da natureza a vida toda, né? E esse período, né, civilizado, ele foi influenciado por fatores que não são necessariamente fatores econômicos. E aí ele dá o exemplo de que as origens dos grandes estados geralmente aconteceram no seguinte: um povo domina outro povo, né? E nessa dominação, que é uma conquista bélica, geralmente, né? Uma conquista armada, uma conquista na luta, uma conquista... e é uma luta, né? Não no bom sentido, né? Mas é um embate mesmo. E depois dessa conquista, o que se impõe não é o fator econômico, mas é a luta por poder. E essa perpetuação da luta por poder vai no sentido de que quem conquistou vai transformar o povo conquistado num povo dominado. E para transformar esse povo conquistado num povo dominado, e vai existir aí uma separação entre classes sociais. Isso já é, assim, aula 1 sobre socialismo marxista, né? Sobre marxismo. Quando um povo domina o outro, e é isso, você pode ter N exemplos na história da humanidade. Ele vai se impor, e para se impor, a primeira manobra para manutenção desse poder é separar em classes sociais. Então, quem dominou vai ser a classe privilegiada, né, que vai ter privilégios, que vai estar ali em cima, e quem foi dominado vai, quando não ficar na posição de escravidão, que era o que acontecia, ficava numa posição inferior socialmente.
E aí, quais os mecanismos para manter essa posição inferior? Sim, primeiro, você vai criar uma classe de sacerdotes que vai dominar a educação, principalmente. Né? E pode ser sacerdote, pode ser inclusive professores, né? Mas dominar a educação é um ponto importantíssimo ali para você disputar uma hegemonia de poder, para você disputar o poder e manter o poder como tá. E fazer com que essa divisão de classe seja uma coisa completamente comum. Que o povo vai, e principalmente quem é dominado, vai continuar perpetuando, às vezes inconscientemente. Então, é esse o caminho, né? O território conquistado vai ser separado por classes, e a gente vai começar a acreditar, depois de muito tempo disso se repetir, que é normal que exista uma separação de classes. Então a gente está separando a sociedade aí em classes sociais, são classes sociais. E aí onde que entra a economia nesse ponto, se a gente está falando só de poder? A economia também vai ser uma ferramenta para manter o povo que é dominado sendo dominado. Então quem tem menos condições financeiras, econômicas, não vai ter na economia, né? E a economia vai manter esse padrão, não vai ter condições de ascender socialmente para mudar essa relação entre dominado e quem domina, né? Entre opressor e oprimido, né? Claramente, e aí, né, já passando aí para uma reflexão, o Einstein tá falando aqui de luta de classes, que é um conceito básico do marxismo, né? Tá falando de luta de classes. Inclusive, é um texto que a gente vai ler, vai se debruçar, que é o Manifesto do Partido Comunista. Começa falando sobre luta de classes e sobre como a luta de classes aconteceu na história da humanidade, e que a história da humanidade, o Marx diz isso, né, e o Engels, que a história da humanidade é uma história de luta de classes, em que houve uma classe dominante e uma classe dominada. E o Einstein está dizendo isso, né? Está dizendo que o grande fator externo para se pensar economicamente, para falar de socialismo, é o poder, e a luta por poder, e a luta por e a vontade de uma classe dominante continuar sendo dominante e não dar espaço para uma classe que é oprimida, né? E aí a gente só abrir qualquer livro de história de qualquer período histórico que você vai ver um exemplo claro disso. E aí ele fala, inclusive, né, que isso é um período da humanidade, que um cara que ele cita, que é o Veblen, né, que é um norte-americano, estadunidense, que é de família norueguesa, um cara que é da área de economia, mas que não é muito falado, muito conhecido, né? Thorstein Veblen, que é o coisa, a gente, em algum lugar a gente escreve aí o nome dele, que é um nome esquisitaço. Mas ele tem um livro que chama A Teoria da Classe Ociosa, que é o livro que o Einstein está citando nesse texto, e que é um livro que ele fala inclusive sobre esporte, né? E que essa ideia da fase predatória do desenvolvimento humano, que quem lê o texto vai conseguir enxergar aí no texto do Einstein, ele está falando disso, de que o ser humano tem esse instinto predatório de querer dominar outras pessoas, de querer dominar territórios, de querer viver sempre nesse estado predatório. E o socialismo, pro Einstein, é um período que vai mudar, que vai transformar e que vai fazer com que essa fase de estado predatório da civilização humana seja superado, em que a gente não vai precisar mais colocar-se entre dominado ou dominante, mas em que a gente vai superar isso e a gente vai conseguir viver numa sociedade em que não exista separação de classe, né? De classe social. O que o Einstein está falando aqui é que um argumento que é comumente utilizado contra o socialismo, de que é impossível o ser humano se contentar em ter a mesma coisa que o outro, que a gente sempre quer ter mais que o outro, que isso é uma condição humana,
O que ele está dizendo é que esse argumento do Veblen pode ser muito bem usado para dizer que a gente só acredita piamente nisso porque a nossa fase civilizatória não passou por isso e a gente não superou isso, né? E o socialismo é uma forma que a gente vai conseguir superar e a gente vai conseguir entender que quanto mais coletivo e quanto mais igualitária for a nossa sociedade, mais próxima de uma evolução civilizatória a gente vai se aproximar, né? E aí o contrário do que dizem uma porrada de gente, desde o positivismo até os liberais de hoje em dia, até a galera do MBL, a galera da meritocracia, ao contrário do que dizem, a nossa evolução como ser humano, como civilização humana, só vai acontecer quando a gente entender que a separação de classes, que a divisão de classes é uma forma de manter os privilégios de alguns poucos e de manter muitos sendo escravizados pelo trabalho, pela exploração e por tudo isso, né? O livro do Veblen lá que é a teoria da classe ociosa, tem esse nome justamente porque ele diz que existe uma classe social que decidiu não trabalhar e não produzir nada e viver da exploração da classe que não é privilegiada e que precisa trabalhar. Então a nossa evolução como ser humano, e aí eu acho que esse é o ponto que eu quero chegar aqui, que vale a pena a gente destacar nesse texto, que não sou eu que estou dizendo, o Einstein está dizendo isso, que não é o Marx, não é o Engels, né? Não ele está dizendo que a gente só vai evoluir enquanto civilização humana quando a gente entender que o ápice da nossa evolução é a não existência de classes sociais e de uma sociedade igualitária, né, sem divisões sociais e sem divisões de riquezas no futuro. E aí, pô, a gente continua aí, eu já falei demais. Eu achei muito interessante assim, a sua colocação, João. E queria adicionar algumas coisas lá para o fim, um pouco do meio para o fim do texto. Que ele fala um pouco mais sobre conceitos interessantes que a gente pode aproveitar aqui, mas como primeiro contato. E o que eu destaquei é que ele fala no texto assim. A primeira coisa que ele fala no texto, o primeiro conceito que eu gostaria de falar é o que são meios de produção. Ele diz assim, a respeito disso, ele vai falar primeiro então sobre a sociedade capitalista, como é hoje. Ele fala, é importante dar-se conta de que os meios de produção, aí ele explica, quer dizer, tudo aquilo que dá capacidade de produzir bens para os consumidores, bem como bens de capital adicionais, possam ser propriedade privada de indivíduos, e de fato o sejam em sua maior parte. Então aqui o que é importante é que ele já fala, de uma forma bem introdutória, e que mais para frente a gente vai trazendo complexidade para esses conceitos, é de que os meios pelos quais a sociedade pode produzir bens para diversas coisas e finalidades estão nas mãos dessa classe social que o João falou, que é a classe social dominante. Então, não é tão simples, eles dizem assim, né, esse pessoal da meritocracia que o João também citou, de que é muito simples a gente empreender, né, e que cada um pode se tornar dono do seu próprio negócio e tudo. Só que a grande realidade é que os meios de produção estão concentrados nas mãos dessa classe
privilegiada. Quem detém mais capital é quem detém os meios de produção. E aqui, logo na sequência, no parágrafo seguinte, ele fala que ele dá uma definição de trabalhadores. Ele fala assim: chamarei de trabalhadores todos os que não têm a parte da propriedade dos meios de produção. E aí ele faz uma exceção, embora isso não corresponda com exatidão ao costumeiro do termo, ao uso costumeiro do termo. E que o proprietário dos meios de produção está em posição de comprar a força de trabalho do trabalhador. Usando os meios de produção, o trabalhador produz novos bens que se tornam propriedade do capitalista. Então aqui a gente já consegue ter um pouquinho de economia política, né? São questões importantes que a gente vai continuar tratando por um bom tempo. Mas é importante a gente já determinar que trabalhador é aquela pessoa que vende a sua mão de obra. Trabalhador é o trabalho assalariado, é a pessoa que simplesmente vai bater cartão. Tem outras possibilidades em que há pessoas que têm outras formas de trabalho, mas que não se enquadram nessa categoria de trabalhadores. O Einstein até diz sobre isso. Mas vamos ficar com esse primeiro conceito. Trabalhador é aquele que não detém o meio de produção. O meio de produção a gente já sabe o que é. Então, trabalhador é aquele que vende sua força de trabalho. E mais do que isso, o proprietário do meio de produção vai usar a força de trabalho para gerar para si mais capital. É isso que ele fala. Porque essa produção, a produção com que o trabalhador assalariado faz, ela não é propriedade dele, trabalhador. Ela é propriedade de quem tomou o trabalho, né? Então, já é outra coisa interessante para a gente pensar. Um pouco mais para frente, ele vai desbancar, e aí eu não vou ler essa parte do texto, é só para citar. Ele vai falar sobre a liberdade do trabalhador em escolher trabalhar, que é uma falácia. Eu acho que aqui no texto está bem claro, ele explora muito bem isso, mas eu queria destacar isso. E depois disso, ele vai falar de que a produção dos bens, que a gente pode chamar, e daqui um tempo a gente vai ver especificamente sobre mercadoria, essa produção ela é realizada com uma única intenção, que é a intenção de obter lucro. Ela não é... Eu não sei se vocês já viram Shark Tank. Eu adoro o Casimiro, então eu assisto o Casé reagindo ao Shark Tank, né? E aí eles têm aquele papo que ele fala assim: o que te levou a criar esse produto ou esse serviço? Qual foi a dor de que nasceu esse bem, esse produto ou esse serviço? Olha, aquela dor que eles chamam pode ter dado um start, pode ter dado a ideia deles fazerem alguma coisa. Mas a finalidade não é acabar com essa dor para todas as pessoas. A ideia é obter lucro em cima da dor das outras pessoas. Isso a gente precisa deixar claro, e é isso que o Einstein fala. Isso é muito interessante. E ele vai falar uma frase interessante também, que ele fala: o progresso tecnológico resulta com frequência em mais desemprego, em lugar de aliviar a carga de trabalho para todos. É mais uma questão que a gente vê. A gente tem diversas máquinas que são capazes de produzir várias coisas hoje em dia quase que automatizadamente, que demandam um trabalho muito menor e que a gente poderia produzir muito com menos trabalho. Só que a intenção, como é obter lucro, não ocorre essa equiparação entre o tempo necessário de trabalho para produzir o que é necessário e o tempo de trabalho do trabalhador.
O trabalhador continua trabalhando tanto quanto ele trabalhava antes, para aumentar essa produção e, por sua vez, aumentar o lucro do capitalista. E aí, finalizando o texto, né, já estamos terminando, ele fala assim, agora eu vou citar porque eu acho importante. Ele diz: eu estou convencido de que existe apenas um caminho para eliminar esses graves males, e esse é o estabelecimento de uma economia socialista, acompanhada por um sistema educacional orientado para objetivos sociais. Em uma economia tal, os meios de produção são propriedade da própria sociedade e utilizados de um modo planejado. Uma economia planejada que ajusta a produção às necessidades da comunidade, então ele já está definindo o que é a economia planejada. A economia planejada, o que é? É justamente a produção para atender as necessidades. A gente não vai ter excedente de mercadoria para depois jogar fora, porque as pessoas não compraram. Não, a gente vai produzir o que é necessário. A gente não vai produzir excedentes. Distribuiria o trabalho a ser feito entre todos os capazes de trabalhar e garantiria o sustento de cada homem, mulher e criança. Então, é basicamente sobre isso o que ele está falando. A gente vai superar a exploração do homem pelo homem, a gente vai parar de produzir com a intenção de ter lucro e passar a produzir com a intenção de suprir necessidades. Esse é o ponto mais simples e mais rico da sociedade socialista. Deixar de parar, deixar de trabalhar para atender o interesse da classe social dominante, que chama burguesia, e que a gente vai falar sobre isso mais para frente, para que todas as pessoas capazes de trabalhar trabalhem menos para produzir apenas o que é necessário. Existe uma frase célebre, que eu vou procurar aqui agora enquanto a gente está falando, que fala, é bem resumido e fala sobre isso. Deixa eu pensar aqui. Eu não vou achar agora, mas Eu acho que é trabalhar o necessário, produzir o trabalhar suficiente, né? todos, trabalhar Isso. todos, produzir o necessário, distribuir tudo. É isso. Exatamente, se eu não estou enganado, é isso. Então, esse é o resumo do resumo que a gente pode fazer desse texto do Einstein. Leiam o texto, não é muito difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, fala aqui no comentário. Se você não entendeu um ponto específico, ou se você puder contribuir com alguma coisa que não foi dita aqui, fala no comentário, porque a gente às vezes deixa passar alguma coisa mais Só queria interessante. colocar um adendo. Por favor. Porque essa questão assim de todo mundo trabalhar o necessário, o Einstein no texto ele fala que é uma questão educacional também, né? De que a gente é educado a competir o tempo inteiro, inclusive por empregos, né? E essa geração de desemprego, ela faz com que, por medo do desemprego, a gente viva competindo. E a gente já vive isso na escola, né? Então, é importante que a gente tenha uma educação social, ele fala isso, não é educação... uma economia socialista e uma educação voltada para o social, porque essa ideia de que você vai produzir para suprir necessidades da população é uma ideia de responsabilidade, porque a sociedade depende de você também, né? E é mais uma vez ele trazendo a discussão para o coletivo, né? Que o ser humano é, antes de tudo, um ser sociável e coletivo, e que o socialismo vai aflorar isso ao invés de investir em disputa e briga, né, entre nós mesmos, né? Perfeito. Eu achei interessante no texto muito sobre essa questão educacional, né, que ele trata e tudo mais. E acho que
não é simplesmente uma educação que a gente pensa como uma educação institucional só, né? Também é uma forma de educação nossa, é uma forma de nós nos educarmos como sociedade também, nesse sentido, de que a gente possa pensar a construção social que a gente tem e que a gente pode deixar. Eu acho que é isso que a gente tinha para falar sobre o texto. Leiam, espero que já tenham lido, né? Mas comentem então e falem sobre, para a gente poder entender o que a gente pode melhorar sobre as nossas anotações e tudo. Semana que vem tem vídeo novo, falando sobre alguma notícia, algum meme, alguma coisa desse gênero, um react de alguns vídeos, talvez, vídeos curtos, que são interessantes também para a nossa formação, para que a gente possa seguir em frente. E daqui, a gente também na descrição do vídeo vai deixar já disponibilizado a próxima leitura. A próxima leitura já está definida. Ideias para a Luta da Martha Heinecker. Perfeito. Esse livrinho aí. Provavelmente vão sair 2 vídeos sobre esse livro. Acho que ele é um pouco mais comprido do que esse texto, então não daria para fazer num vídeo só, para não ficar muito cansativo e para a gente também ter tempo de ler em partes. Então já vai ficar disponibilizado. Eu achei um PDF dele, vou deixar o link também na descrição do vídeo desse PDF para que vocês possam baixar e já começar a fazer a leitura, porque aí são 15 dias, né, para poder sair o primeiro vídeo. Então já vai dar tempo de pelo menos começar e ter esses primeiros capítulos que vão sair. Beleza? Falar alguma coisa, João? Não, só agradecer, acho que, pô, o debate é sempre bom e pedir também pra galera, pô, você tem um vídeo, um texto que quer ler, que acha difícil, que quer compartilhar, mesmo se for grande, a gente elabora aí a gente faz um roteirinho de estudo, faz vários vídeos, ou tem algum vídeo que você achou engraçado e acha que tem a ver com as coisas que a gente quer, que a gente troca ideia por aqui e a gente talvez faz um react e tal, dá sugestões de conteúdo, estamos Exato. abertos, né? É isso aí. Fazer essa construção coletiva e não só de cima para baixo. Essa é a nossa ideia. Quero deixar um agradecimento especial para Kelly, que está cuidando das nossas redes sociais, também faz parte desse projeto. E até semana que vem, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto.